Salve, salve, meus queridos, minhas queridas. Cá estou eu, Thiago Falconieri, mais uma vez para tratar de um assunto polêmico relacionado ao vídeo que eu gravei ontem, contradições emocionais. Lembrando que este vídeo, este canal tem o propósito de tratar do segredo da vida, que é saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Muito bem, a polêmica de hoje é sobre uma notícia que eu vi exatamente de ontem para hoje, tem tudo a ver sobre contradições emocionais e psicoeducação, que é sobre a atriz Samara Filippo. Vamos lá colocar os óculos aqui para facilitar as leituras. Polêmica, né? O pessoal gosta de polêmica, então vamos lá. Vou arrastar aqui. Isso, deu super certo. Vamos ver nessa notícia aqui que saiu no portal Terra. Samara Filippo causa polêmica ao falar de maternidade. Não gosto da função de ser mãe. E ela é mãe de 2 meninas. Olha ela aqui, ela ficou famosa aí há mais de 20 anos com novelas, ficou famosa na Malhação, interpretou um personagem em Malhação, cerca aí de 1999. Também fez alguns papéis em novelas famosas, globais. A última delas foi Chocolate com Pimenta, no ano de 2007, quase 16 anos atrás. Ela é mãe dessas 2 meninas bonitas aqui. Que família bonita, que Deus abençoe, que cresçam saudáveis e unidas. Ela foi num podcast e aqui faz uma citação das palavras dela. Não gosto da função de ser mãe, só que isso não invalida minha maternidade e o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas e tudo que eu dedico e dediquei a elas. É um tabu falar isso, e de fato é um tabu. Nós vamos ver alguns comentários maldosos que colocaram na internet, só uns poucos aqui. E continuou: não gosto de acordar cedo, não gostei de ficar grávida, não gostei da minha pele cheia de manchas e não gostei de pausar minha carreira. Muitas pessoas não curtiram, né? Não gostaram dessa sinceridade dela de abordar este assunto. Vamos aqui pegar um fragmento aqui do que ela falou, né? Vamos ligar o áudio aqui e gravar. Por que você não ama ser mãe? Porque não é da função. Eu não gosto da função de ser mãe. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gostei de ficar grávida, eu não gostei de minha pele encher de manchas, eu não gostei de pausar minha carreira, eu não gostei de... Aí agora, adolescente, agora eu não gosto de inúmeras coisas que mudaram de fase. Mas eu não gosto da função de ser mãe. Só que isso não invalida a minha maternidade, o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas e tudo que eu dediquei e dedico a elas, entende? Você vê que estamos diante de uma contradição emocional, um conflito. Ela não gosta de algumas atividades principais que toda mãe exerce. Acordar cedo, o próprio processo da maternidade, né, engravidar, a barriga crescer, eventualmente aparecerem estrias. Mas isso, ela diz que não invalida o amor incondicional pelas filhas e a maternidade delas. Isso, de fato, é um tabu. Veremos aqui como essa revelação que ela fez foi transformadora para a vida de algumas mulheres, como ela mesma relata. E é um tabu eu falar isso. Como muitas mulheres, quando eu falei, falaram: obrigado, eu não sou um monstro. Você tirou 1 tonelada das minhas costas. Obrigado, eu também chorei no puerpério, me tranquei e deixei chorando durante Eu não sou um monstro. Eu tive vontade de tacar na parede, eu não sou um monstro. Você entende? Claro. Validar esse sentimento dessas mulheres é muito importante, Theo. Então, quando eu percebi que eu não gostei, eu falei. E foi um boom. Foi um boom, imagino mesmo, porque as pessoas, em geral, elas têm muita dificuldade de lidar com as emoções contraditórias. Assunto do meu último vídeo, assunto importantíssimo da psicoeducação, que faz parte do segredo da vida. As contradições emocionais, elas fazem parte da natureza humana, faz parte da nossa constituição. É importante saber que elas são naturais, elas são parte do nosso funcionamento. E às vezes só entender isso, aceitar, já traz um alívio, como ela mesma disse. Mulheres que sentiram vontade de tacar a cara na parede, que sentiram desgosto. Isso não acontece apenas com mulheres, não, tá? Acontecem com homens também, com pais. E muitas vezes os homens têm dificuldade de reconhecer essas contradições emocionais que habitam neles mesmos. Os homens talvez tenham mais dificuldade de reconhecer e entender essas contradições emocionais. Freud foi revolucionário na virada do século
XIX para o século XX, que justamente ele tentou sistematizar a mente humana em id, ego e superego como questões mentais que entram em conflito, pensamentos, emoções instintivas, né, da nossa natureza humana que entram em colisão, desejos instintivos, desejos animais que entram em conflito com questões, com padrões, com educações, com condicionamentos culturais. Né? Nós recebemos uma bagagem cultural, às vezes uma bagagem familiar, padrões que entram em conflito com, às vezes, aspectos instintivos. Esses conflitos emocionais que o Freud sistematizou, que geram as neuroses, na época dele, ele postulou, né, ele concluiu que isso gerava diversos transtornos, anomalias, e que só o fato da pessoa reconhecer esses conflitos e verbalizar, externalizar, já tirava uma pressão, já tirava um alívio. E aí de onde vem a questão da associação livre, que faz com o terapeuta, né? A cura vem pela fala. Como a própria Samara falou, as mulheres falavam, tirou uma tonelada das minhas costas. Quando as pessoas reconhecem, identificam essas contradições emocionais, elas tiram uma carga delas mesmas. Daí a importância da psicoeducação. E as pessoas não estão preparadas para isso. Vou mostrar rapidamente aqui alguns comentários extremamente maldosos. Já digo de antemão aqui que não concordo com esse tipo de abordagem agressiva, né, desrespeitosa. Uma outra notícia, mesma notícia aqui do site Metrópolis, né, falando da mesma situação. E cá aqui nos comentários, 4 comentários de pessoas obviamente falsas, fakes, né? Um tal fake aqui de Dexter falando o seguinte, mostrando a podridão dela. Família é tudo de bom, filhos uma bênção. Trepar e fazer é fácil, assumir a responsabilidade é para poucos. Ou seja, aparentemente, né, esse Dexter, ele valoriza a família, valoriza os filhos, mas ele critica a sinceridade da Samara de reconhecer a sua contradição emocional. Esse tal de Bozo Lúlia, né, fazendo uma contradição aqui, uma oposição de Bozo e do Bolsonaro e do Lula, mas gosta de abrir as pernas e virar os olhinhos. Outra aqui, né? De novo essa chata com essa história, só aparece com essas pautas, chata. E aqui o Telos fazendo uma ironia, se lascou. Bom, dito aqui, as pessoas elas têm dificuldade de lidar com as contradições emocionais, né? E aí, muitas vezes, por essa dificuldade de lidar com esses conflitos emocionais, com essas emoções que conflitam dentro de si mesmo, às vezes com as outras pessoas, elas não entendem o estado sazonal e temporário que as emoções têm dentro de nós. Os estados emocionais, eles são transientes, eles mudam ao longo do tempo. E eles surgem de forma instintiva e automática. Nossos desejos, nossas vontades são emoções, vêm automaticamente. E aí, muitas vezes, as pessoas se vêem em dilemas diversos. Elas acham que o fato de surgirem esses desejos, esses instintos, as torna pessoas más. E elas tentam o quê? Reprimir, negar a existência dessas emoções. Não, eu não sou ciumento, eu não sou invejoso, eu não cobiço. E aí elas reprimem essa emoção, ignoram, pressionam, né? Aniquilam esses instintos, achando que se elas derem vazão a esses instintos, não vazão no sentido de executar os instintos, mas de reconhecer a existência deles, isso as tornaria aquele mal, né? Eu conheço casos aí de pessoas que passam por relacionamentos e existe muito ciúme. E eu vivi uma experiência desse tipo. A própria pessoa com quem eu estava me relacionando era extremamente ciumenta. E o que eu percebi analisando o comportamento dela? Dadas as experiências emocionais anteriores dela, ela percebia que ela tinha desejo, atração física, até mesmo atração sexual por outras pessoas da rua, ou até mesmo saudades dos relacionamentos anteriores, né? Saudades, desejos e tudo mais. E isso era alimentado, inclusive, pelas músicas que ela ouvia. E o fato de ela não conseguir lidar com essas questões interiores dela, ela reprimia esse tipo de situação, ela o quê? Descontava em mim, o parceiro dela, como? Com ciúmes, achando que quando eu olhava, às vezes, para a situação da rua, era porque eu estava cobiçando ou desejando outras mulheres, porque quando eu recebia mensagens no celular ou coisa do tipo, eu estava envolvido com ex-parceiros ou ex-relacionamentos, que eu tinha desejos mal resolvidos com os meus relacionamentos anteriores, ou seja, havia uma espécie de
projeção. Por quê? Porque não conseguia lidar com essas contradições emocionais. Sim, muitas vezes é natural ter algum tipo de desejo, algum tipo de vontade, seja vontade relacionada ao passado, seja vontade relacionada a algum bem material que outra pessoa tem, ou às vezes até um desejo por outras pessoas, por outras coisas que acontecem. Isso é instintivo. A atração física, ela é instintiva e automática, mas isso não define quem você é. Não é necessário reprimir essas emoções, não é necessário reprimir esses sentimentos. Qual é o processo de lidar com essas contradições emocionais? Primeiro, observar, saber que elas acontecem. E segundo, ter um entendimento básico de como funcionam as terapias. Neste momento, eu ainda não gravei um vídeo especificamente sobre como funcionam as terapias, mas basicamente pelo padrão, pelo modelo desenvolvido pelo professor e mestre e psicólogo Alberto Delisola, as terapias se funcionam de 3 formas: dessensibilização, ressignificação e psicoeducação. E as terapias envolvem tudo isso. Ou seja, parte do processo de psicoeducação é entender como funciona o comportamento humano, o comportamento social de forma geral. Então, só o fato de você entender que é normal, que o funcionamento da mente é assim, já te traz alívio. E aí, para que essas emoções deixem de ser automáticas, instintivas, é necessário haver um processo de dessensibilização, que os estímulos não gerem aquele tipo de reação automática, de ressignificação, de você utilizar o seu poder criativo, de dar novos valores, de dar novos significados e você voltar ao seu processo de bem-estar. Então, aqueles instintos, aqueles desejos que surgiam automaticamente, você os entende, você consegue dessensibilizá-los, ressignificá-los e eles perdem força em você. É isso que funciona o processo de terapia. E muitas vezes você precisa apenas de um profissional que te diga: tá tudo bem, é assim mesmo, e você vai conseguir lidar com essa emoção. Você não vai deixar de ser uma pessoa ciumenta, você vê que surge pensamentos de inveja, mas você não dá vazão àquela inveja. Você entende que aquilo acontece, aquilo é normal, e você identifica a causa e vai trabalhar, e aquelas emoções elas param de surgir automaticamente. Bom, e isso tudo faz parte do processo de psicoeducação. Tudo isso faz parte do arcabouço do segredo da vida. Então, se você é mãe, se você é pai e passou por essa questão que a Samara falou, isso é absolutamente normal e isso se trata no ambiente de terapia também. Às vezes numa conversa de amigos que entendem um pouco, né? E aí? Como vale também para a questão da maternidade, vale para a questão de relacionamentos, às vezes, como eu te falei, questão de ciúme, questão de cobiça, desejo pelos outros e tantas outras coisas. Bom, dito isso, e aí, você mudou de opinião em relação a Samara? Você acha que ela é uma pessoa normal, uma monstra? Eu penso que não. Eu penso que é uma questão de ela ressignificar e dessensibilizar esses pensamentos. Com o passar do tempo, nós olhamos para o nosso próprio passado e atribuímos novos valores, novos significados. E ela vai ver que esse amor que ela tem pelas filhas, esse desejo, esse carinho, essa alegria, esse amor incondicional pela maternidade, ela pode ressignificar o passado dela e ver que essas dificuldades a tornaram mais forte. E que mesmo que naquele momento ela não tenha gostado, hoje ela pode dizer: eu passaria por tudo isso novamente pelo amor que eu tenho pelas minhas filhas, né? E provavelmente todo pai, toda mãe que ama seus filhos diz: eu passaria por tudo novamente. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Este canal trata do segredo da vida. Eu deixo aqui a lista à direita da lista do segredo da vida, à esquerda dos rudimentos, aqui embaixo a lista das contradições emocionais. Há muito conteúdo aqui e eu conto com o seu curtir, o seu compartilhar e vamos até a próxima. Muito obrigado.